Já sentiu as suas mãos formigando? Já passou por aquela sensação de dormência? Tentou pegar um copo ou algum objeto e parecia não conseguir? Pois é, a maioria das pessoas deve responder que sim. Não é incomum que essas sensações, gente, aparecem esporadicamente, tá? As mãos humanas contêm diversas terminações nervosas que fazem com que qualquer alteração, por menor que seja sentida pelo membro, tá? Por exemplo, se um nervo for rompido temporariamente, o resultado pode ser um formigamento. Apesar de muitos casos serem episódios únicos e sem riscos, existem situações em que a dormência e o formigamento nas mãos são, na verdade, sinais de alguma condição anormal. Nesse caso, pode ser grave, tá? E é preciso prestar atenção aos sintomas associados e avaliar se existem situações que podem desencadear alguma doença, tá? O que pode ser? Diversas doenças apresentam como sintoma o formigamento e a dormência nas mãos, de forma recorrente, ou melhor, tá? Ou seja, o sintoma vai e vem com muita frequência ou de forma mais prolongada. Muitos pacientes chegam a entrar em pânico, pensando que pode ser um problema, pode se tratar de um problema circulatório ou até mesmo AVC. Porém, caso não haja fator de risco evidente, é mais provável que se trate de um problema ortopédico. Por exemplo, a hérnia de disco cervical, dor em queimação, formigamento e dormência que afetam todo o membro superior podem ser sintomas de doença nos discos entre as vértebras do pescoço, tá? Uma outra causa pode ser um cisto sinovial. O cisto sinovial é um tumor benigno que surge na mão ou no punho. O paciente percebe o surgimento de um pequeno caroço, mas muitas vezes ignora por não doer e não incomodar. Com o passar do tempo, outros sintomas podem surgir, como formigamento nas mãos, dor e dificuldade para movimentar o membro, tá? A outra causa que pode acontecer é a síndrome do túnel do carpo. A síndrome do túnel do carpo é muito comum em profissionais que realizam movimentos repetitivos. Ela também pode ser causada por outros fatores, como artrite reumatoide e fraturas. A condição atinge um canal estreito do punho, por onde passam os tendões e nervos. É muito comum que pacientes com a síndrome sintam formigamento ou dormência, principalmente à noite, tá? Um outro caso é a mão de gestante. Várias futuras mamães sentem uma dormência em constância nas mãos, muitas vezes acompanhadas de dor. Isso acontece por conta das alterações corporais que ocorrem durante a gestação. Algumas mulheres podem desenvolver síndrome do túnel do carpo, por conta da retenção de líquido e inchaços comuns na gravidez. Outras acabam sendo afetadas pela tendinite das mães, ligada às alterações hormonais, tá? Outra situação é o epicondilite lateral, também conhecida como cotovelo de tenista, e essa condição acomete os tendões dos punhos. Na maioria das vezes, o processo inflamatório na região acontece por conta de movimentos realizados repetidamente. A dormência e o formigamento na mão podem acontecer. Outra questão é a compressão dos nervos, tá? Como eu já falei, as mãos possuem centenas de terminações nervosas. Isso faz com que elas acabem sentindo os reflexos quando em algum nervo é comprimido, tá? Dormir de maneira errada, dobrar os braços, colocar um braço em cima do outro são algumas situações que levam ao formigamento excessivo das mãos.
Nesses casos, vale observar qual a posição que acaba resultando no formigamento e dormência nas mãos. Agora fica atento, tá? As mãos possuem centenas de terminações nervosas. Isso faz com que elas acabem sentindo os reflexos quando algum nervo é comprimido. Dormir de maneira errada, dobrar os braços, colocar um braço em cima do outro, são algumas situações que levam ao formigamento nas mãos, por exemplo, tá? Nesses casos, vale observar, sim, as posições que você dorme, tá bom? Então é isso. Nem sempre o formigamento implica que você vai morrer amanhã. Mas fica aí essa dica para vocês, tá? Um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.